Alunos que estão em casa. Meu nome é Fábio Colagrossi Paes Barbosa, eu sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, com uma pós-graduação na área de cirurgia hepática pela Santa Casa de São Paulo. Então, o tema da nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a avaliação da função hepática, a cirrose e as complicações, principalmente a ascite. Então, é um tema que mistura um pouco da área da clínica médica com a cirurgia, um tema extremamente frequente dentro dos hospitais, dos ambulatórios e das enfermarias, e nós precisamos conhecer alguns conceitos que eles vão estar também muito presentes nas nossas provas. Tá? Então, inicialmente, é preciso relembrar a anatomia. Então, o fígado, ele é a maior glândula do corpo humano, localizado na região do hipocôndrio direito. Nós temos que lembrar que todos os órgãos, eles recebem um suprimento sanguíneo arterial e eles têm uma drenagem venosa. Tá? Então, o sangue arterial chega e o sangue venoso sai do órgão. O fígado, ele tem uma particularidade. Além de receber o sangue arterial da artéria hepática e de drenar o sangue venoso da veia hepática, das veias hepáticas, ele também recebe um sangue venoso, como se fosse uma artéria, que é através da veia porta. Tá? A veia porta, ela é formada pela união da veia esplênica com a veia mesentérica inferior. E nós temos também a mesentérica superior com a esplênica. E nós temos também a drenagem da mesentérica inferior direto na esplênica, das gástricas direto na porta. Com isso, todo o sangue do tubo digestivo, ele vai se unir e vai passar pelo fígado, para realizar as principais funções hepáticas. Então nós temos que lembrar, esse é um dado importante para nós entendermos as complicações das doenças dessa região. Além disso, anatomicamente, o fígado ele se divide em 8 segmentos, são chamados segmentos de Coinot. Nós vamos ver mais detalhadamente isso na próxima aula, mas só para a gente entender que cada segmento desse, ele é independente, ele tem um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta, e surge um ramo da via biliar através dele. Tá? Então, esses segmentos eles vão drenar na veia suprahepática direita, média e esquerda. Então, nós temos uma segmentação diferente daquela simples anatomia de lobo direito e esquerdo do fígado. Né? Então, aquele lobo direito e esquerdo do fígado, lá do livro de anatomia, muitas vezes ele dividia o parênquima através do ligamento falciforme. Mas isso, funcionalmente, não é correto. Tá? Porque o fígado funcional ele é dividido em lobo direito e esquerdo através da vascularização. O que recebe sangue do ramo portal direito e da artéria hepática direita é o lobo direito. O que recebe sangue do ramo portal esquerdo e da artéria hepática esquerda é o lobo esquerdo. E essa divisão não é no ligamento falciforme. Essa divisão se faz numa linha imaginária que passa da vesícula biliar em direção à veia hepática média. Então, o lobo direito do fígado, ele compreende os segmentos 5, 6, 7 e 8. E o lobo esquerdo compreende os segmentos 2, 3 e 4, A e B. Então, essa é a divisão anatômica, através da linha de Cantlier, anatômica e funcional, entre fígado direito e fígado esquerdo. Se eu fosse considerar o ligamento falciforme, ele estaria aqui, dividindo entre o 2, 3 e o 4. Então, o ligamento falciforme, ele está dentro do lobo hepático esquerdo. Então, ele não é usado funcionalmente. Se alguém perguntar para vocês, por exemplo, o que consiste uma hepatectomia direita? Uma hepatectomia direita é a ressecção do lobo hepático direito, que consiste em quais segmentos? 5, 6, 7 e 8. E uma hepatectomia esquerda, 2, 3, 4, A e B. Lembrando que o segmento 1, que é o caudado, ele é posterior, ele não entra, na maioria das vezes, nessa divisão cirúrgica. Tá? Então, só para entender que nós temos cada segmento do fígado como uma unidade funcional única. Eles podem, inclusive, ser ressecados individualmente. Bom, quando esse sangue ele entra dentro de cada segmento, nós temos a unidade funcional hepática, o ácido hepático, vamos lembrar aqui da parte histológica, que essa configuração hexagonal. Então, em cada vértice desse hexágono, nós temos um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ramo do ducto biliar. Então, a partir daqui, o sangue ele vai desaguar na região dos sinusoides. Então, ele vai atravessar os hepatócitos
num sistema capilar. Então ele vai passar aqui as hemácias praticamente enfileiradas e nessa região vai ser realizada toda a função hepática, dentro do ácino. Aqui nós temos os sinusoides, as substâncias vão sendo, vão adentrando os hepatócitos, vão sendo também excretadas nessa região e tudo isso culmina no centro, que é na chamada veia centro-lobular, que vai se unir com as vizinhas até formar a veia hepática direita, média e esquerda, que vai drenar o sangue venoso do fígado. Então, lembrando dessa histologia, nós vamos perceber que o fígado é um órgão muito permeável. Então, o sangue passa através dele. Então, ele precisa ser um órgão amolecido. Isso precisa acontecer. Quando eu tenho uma doença crônica no fígado, aí principalmente a cirrose, eu perco essa capacidade, essa capilaridade dentro do parênquima. Tá? Então, o que significa uma cirrose? Significa que, ao invés de tecido hepático, eu vou ter nódulos de fibrose. Então, o paciente que tem uma doença crônica, então, é de conhecimento até popular que o fígado é um órgão que se regenera, né? Todo mundo sabe disso. Então, dentro do nosso corpo, os órgãos eles têm capacidade de cicatrização. Então, se eu tiver uma lesão na pele, ela vai cicatrizar, vai depositar colágeno. O fígado ele tem uma capacidade de regeneração. Quando ele é agredido, ele consegue voltar a ser o que ele era antes. Porém, esse processo de regeneração, quando ele tem uma agressão crônica durante 10, 20, 30 anos, ele pode se perder, isso dependendo de cada indivíduo. Então, quando ele perde o processo de regeneração e começa a se comportar como os outros órgãos, através de cicatrização, ele vai começar a depositar colágeno aqui dentro. Então, essa deposição de colágeno, essa fibrose da região do fígado, vai fazer com que ele perca essa arquitetura, que o sangue seja permeável. Então, com isso, vai levar a todas as complicações da hepatopatia crônica e da cirrose. Tá? Então, a gente precisa entender isso para poder entender as complicações posteriormente. Então, existem inúmeras funções do fígado, eu trouxe algumas aqui para a gente relembrar. Inicialmente, em relação à síntese e à função metabólica. O fígado ele armazena glicogênio e ele libera glicose, ele sintetiza ácidos graxos e de transporte, sintetiza proteínas de coagulação, principalmente o fibrinogênio, a proteína C e S, os fatores dependentes de vitamina K, que são o 2, 7, 9 e 10, isso sempre é cobrado nas provas. Ele também sintetiza a transferrina e a própria albumina. Ele serve também como secreção e excreção. Então, a produção da bile acontece no fígado, a conjugação da bilirrubina, a produção dos sais biliares, a excreção dos sais biliares, né, através do colesterol reciclado da circulação enterohepática. Então, a conjugação da bilirrubina, como eu já disse, que vem através da degradação da porção M da hemoglobina lá do baço. Então, ele é transformado em biliverdina, depois em bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta ela é transportada ao fígado ligada à albumina, chega no fígado, ela é conjugada com ácido glicurônico e se transforma de bilirrubina indireta em bilirrubina direta, que vai ser excretada na bile. Ele serve como detoxificação e degradação de resíduos, hormônios e drogas. Muitas drogas são metabolizadas no fígado. Armazenamento do ferro também ligado à ferritina. Então vai ser importante para a absorção de vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, E e K, porque elas são dependentes das micelas de ácidos graxos no intestino. Então eu preciso ter os sais biliares, a excreção biliar, para conseguir formar as micelas de ácidos graxos e a partir daí absorver as vitaminas lipossolúveis. Então lembrando que ele tem uma ampla capacidade de regeneração, de proliferação dos próprios hepatócitos normais para manter a função hepática. Mas essa capacidade de regeneração ela tem um tempo limitado, que varia de indivíduo para indivíduo. Então, se alguém perguntar para vocês quais são as provas de função hepática, né, isso é uma questão que causa uma certa confusão. As provas de função hepática são aqueles que o fígado produz. Então, as provas de função hepática classicamente são as bilirrubinas totais, a albumina e o tempo de atividade de protrombina, o TAP ou o INR. E também a colinesterase, que pode ser dosada mais raramente. Então, essas são as provas de função hepática. Então, não tem aqui TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT. Isso não representa a função do fígado. O que o fígado produz
é a bilirrubina, a albumina e os fatores de coagulação. Então aí vai ser representados pelo TAP. Tá? Então são as principais provas de função. Cuidado com essa pegadinha. Por outro lado, o TGO e TGP, que também são chamadas de enzimas hepáticas, elas refletem lesão do hepatócito. Elas vão ter aumentado quando tiver destruição do hepatócito. Você tem um paciente, por exemplo, com uma hepatite aguda, uma hepatite A, ele tem altos índices de TGO e TGP, porque tem grande destruição de hepatócito. Tá? Então não é função hepática, é prova de lesão hepática. E a fosfatase alcalina e a gama-GT são chamadas enzimas canaliculares, porque elas refletem a colestase, elas refletem a bile estagnada dentro do canal biliar, seja intrahepático, seja extrahepático. Mas elas têm elas estão presentes nas células da mucosa dos ductos biliares. Quando você tem lesão desses ductos, que elas vão aumentar. Então elas são chamadas enzimas canaliculares, não são prova de função e não são prova de lesão hepática. Mas todos esses exames fazem parte do arsenal diagnóstico de um paciente com uma doença hepática. Tá? Então nós temos que lembrar das provas de função, das provas de lesão e das enzimas canaliculares. Cuidado com essa confusão, que é um tema muito frequente e é simples. Então nós temos aqui um fígado cirrótico, né? Então, com vários nódulos de regeneração. Normalmente ele fica diminuído, endurecido e mais amarelado. Né? Então, quirros do grego significa amarelo, cor de palha. Então, a cirrose ela é o estágio terminal de todas as doenças hepatocelulares. Então, independente da causa, seja por hepatite B, por hepatite C, por álcool, por uma esteatohepatite, por uma hepatite autoimune, por uma hemocromatose. Então, qualquer agressão crônica ao fígado que cause a perda do processo de regeneração vai levar numa cirrose. A cirrose ela vai ser o estágio final de todas essas doenças. Né? Então, você vai ter morte celular e deposição de tecido fibroso no parênquima. E a perda da arquitetura normal, então chamados nódulos de regeneração. Com isso, todas as funções ficam diminuídas. Tá? Então, você não tem a possibilidade de passagem do sangue para realizar a função hepática, então ela fica diminuída. Mas o fígado possui uma reserva funcional muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu tiver um fígado normal, eu posso realizar uma ressecção, uma hepatectomia de até 75% do parênquima. Então, com 25% do parênquima de um fígado normal, o indivíduo mantém a reserva hepática. Então, ele consegue ter uma vida normal. Esse órgão depois vai crescer novamente. Agora, isso mostra que mesmo com o fígado muito agredido, o paciente pode não ter nem sintomas inicialmente e nem alterações laboratoriais. Então, vão surgir os sintomas da cirrose, as alterações laboratoriais em casos mais intensos e terminais. Então, as manifestações clínicas são múltiplas. Inicialmente, os sintomas são mais inespecíficos, como uma fadiga, uma perda de peso, alguns déficits neurológicos. Sintomas mais específicos são a ginecomastia, a presença de telangiectasias nas aranhas vasculares, a presença de icterícia e as complicações depois nós vamos ter principalmente a ascite, a encefalopatia, a hemorragia digestiva, a síndrome hepatorrenal, a síndrome hepatopulmonar, peritonite bacteriana espontânea. Então os pacientes vão ter asterix, flapping, são complicações mais tardias nesse caso. Aqui nós temos um exemplo na alterações vasculares, das aranhas vasculares bem presentes na pele desses pacientes. E nós temos, na relação à patologia, dois tipos. Os casos são os macronodulares e os micronodulares. Então, isso é só uma alteração anatomopatológica, mas em relação à função, ao problema, a clínica não vai alterar muito se ele vai ser macronodular ou micronodular. Em relação à classificação, nós temos as principais causas. Então, lembrar, a principal causa de cirrose no mundo é hepatite viral, hepatite B e C, não é álcool, como a gente pode pensar. Depois nós temos a causa alcoólica. Nós temos que lembrar aqui do chamado NASH, que é a não alcoólica esteatohepatitis, que são as esteatohepatites não alcoólicas, que vem crescendo, como aumenta muito o número de pacientes com esteatose hepática. A esteatose pode levar a esteatohepatite, e essa esteatohepatite tem chance de cirrotização e de tumor, de hepatocarcinoma. Então, nós temos aí, principalmente nas populações ocidentais,
um aumento muito grande de pacientes com cirrose por conta de esteatohepatite. Mas temos também as obstruções biliares, a cirrose biliar primária ou secundária, doenças do metabolismo, a congestão hepática, hepatite autoimune, a hepatite medicamentosa, e quando a gente não sabe a causa, a gente chama de criptogênica, né? Então, a cirrose criptogênica, muitos casos, eles vêm de esteatose hepática, mas você não consegue definir qual foi a origem inicialmente do caso. Uma das classificações mais utilizadas é a classificação de Child-Pugh. Então, nós temos que conhecer, porque ela vai nos mostrar como que está o fígado em relação à sua função. Então, nós dividimos em Child-Pugh A, B e C, através de 5 fatores. Quais são esses 5 fatores? São 2 alterações clínicas, 2 complicações, que são a encefalopatia e a ascite, e as 3 provas de função hepática, que é o TAP, o INR, a bilirrubina e a albumina. Então, nós vamos ter que ter alguns parâmetros que tem que ser memorizado. Então, eu vou dar 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. Então, em relação à encefalopatia ausente, 1 ponto, graus de encefalopatia intermediários, 1 e 2, 2 pontos, e encefalopatias graves, graus 3 e 4, 3 pontos. Ascite ausente, 1 ponto, ascite pequena ou de fácil controle com diuréticos, 2 pontos, e ascite volumosa de difícil controle, 3 pontos. O INR menor do que 1.7, ou aqui em segundos, um TAP menor do que 4 segundos. O INR ganha 1 ponto, de 1,7 a 2,3, ou um TAP de 4 a 6 segundos ganha 2 pontos, e o INR acima de 2 e 3, ou um TAP acima de 6 segundos ganha 3 pontos. A bilirrubina total menor que 2, 1 ponto, de 2 a 3, 2 pontos, e maior que 3, 3 pontos. E a albumina maior do que 3,5, 1 ponto, de 2,8 a 3,5, 2 pontos, e menor que 2,8, 3 pontos. Então você precisa solicitar esses exames, realizar uma avaliação clínica e somar os pontos. Se for um Child-Pugh 5 ou 6, ele é considerado Child A. Quer dizer que ele ainda tem uma boa função hepática. Isso traz muitas informações para nós. Por exemplo, pacientes que vão ser operados de uma cirurgia eletiva qualquer, não relacionada ao fígado, uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, uma colilitíase. Se ele for o Child-Pugh A, ele tem uma boa reserva funcional, ele pode ser liberado para cirurgia. Um paciente Child-Pugh B e C já tem uma reserva funcional muito baixa. Então, se ele tiver 7, 8 ou 9 pontos, ele já é considerado Child-Pugh B. E se ele tiver 10 a 15 pontos, ele já é Child-Pugh C. Para vocês terem uma ideia, o que coloca o paciente na lista de transplante no Brasil é o Child-Pugh. Então, quem é? Um paciente hepatopata crônico que já tenha um Child-Pugh B ou C. Ele já pode ser colocado na lista de transplante. Então, é uma classificação que tem muitas utilidades. Um paciente Child-Pugh B e C não deve ser candidato a uma cirurgia eletiva. Nós temos alta mortalidade numa cirurgia de hérnia umbilical, por exemplo, num paciente Child-Pugh C. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, é importante memorizar e conhecer a escala de Child-Pugh. Ela vai ser usada em vários cenários. Tá? Outra classificação importante é o MELD. O que é o MELD? É o Model for End-Stage Liver Disease. O MELD é uma fórmula matemática que usa aqui um logaritmo neperiano, então nós não precisamos conhecer a fórmula. A gente usa isso numa calculadora, num programinha, no computador. O que a gente precisa saber é quais são os exames que são utilizados para calcular o MELD. São a bilirrubina total, a creatinina e o TAP, e o INR. Então, através desses 3 exames, eles são colocados na fórmula, isso aqui vai sair um número. Então, o MELD vai ser 20, 25, 30, 33. Quem tiver um número maior tem uma pior condição. Então, quanto maior o MELD, mais grave é o paciente. Quanto menor o MELD, mais compensado é o paciente. Então, para que serve esse MELD? Ele é usado em muitos países, inclusive no Brasil. Ele é usado hoje para priorizar e classificar o paciente na lista de transplante. Aquele paciente que já foi listado, ele tem indicação, ele calcula o MELD. Quem tiver MELD mais alto está na frente na lista. Quer dizer que está mais grave. Então, hoje em dia, no Brasil, nós vamos ver na aula de transplante, ele não utiliza mais o critério cronológico. Quem chegou primeiro na lista vai ficar em primeiro. O Brasil utiliza desde 2006 o critério de gravidade, que é baseado no MELD. Então, você pode ter um paciente com MELD baixo, que ele está lá atrás na lista. De repente, ele tem uma descompensação,
tem uma complicação, o MELD sobe e ele passa para primeiro da lista. Então, ele é utilizado hoje para isso, para alocar, para colocar o paciente na ordem, na fila. Mas quem coloca o paciente na fila, quem indica, é o Child-Pugh. Tá? Então, Child-Pugh B e C vai para a fila e o MELD vai dizer a classificação. Então, ele é um critério bem utilizado. Em relação às complicações mais comuns, então, nós temos a ascite, a hemorragia digestiva, a encefalopatia hepática, a síndrome hepatorrenal, hepatopulmonar e o tumor, o hepatocarcinoma. Né? Então, o que é a ascite? A ascite é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, normalmente de composição semelhante ao plasma ou diluído. Essa ascite é classificada em transsudato e exsudato. E com isso eu vou dizer se ela tem relação com hipertensão portal ou não. Tá? Então, normalmente os transsudatos são relacionados à hipertensão portal, os exsudatos não são. Então, esse líquido precisa ser avaliado. Então, essa avaliação principal, ela se faz através do gradiente albumina do líquido acítico. Então, é o chamado GASA. Então, é uma subtração. Você vai pegar a albumina sérica menos a albumina do acítico. Se esse número for maior ou igual a 1,1, é um transsudato relacionado à hipertensão portal. Então, o que a gente vai pensar? Se é um número muito grande, quer dizer que tem uma grande diferença. Tem muito mais proteína no soro do que proteína no líquido acítico. Então, aquilo lá é só um líquido transsudato. Quando esse valor é pequeno, quer dizer que nesse líquido também tem muita proteína. Então, aquilo é um exudato. Então, existe alguma doença peritoneal, alguma doença clínica causando aquele problema. Tá? Então, simplesmente quando ele é um líquido do plasma que transborda para a cavidade, que é um transsudato, ele é relacionado à hipertensão portal. Então, esse gradiente maior ou igual a 1,1, ele é um transsudato relacionado à hipertensão portal, e menor ou igual, ele é um exudato não associado à hipertensão portal. Isso é muito importante quando você tem um paciente com ascite e está buscando a origem, a causa desse problema. Tá? Então, as principais causas. A cirrose é responsável por 80% das causas de ascite. Mas nós temos também uma carcinomatose peritoneal, né? Uma insuficiência cardíaca, uma tuberculose peritoneal, as policerosites das doenças autoimunes. Então, existem outras causas também. Tá? Então, relacionadas à hipertensão portal, a cirrose, as hepatites, a própria insuficiência cardíaca congestiva, a síndrome de Budd-Chiari, são tipos de hipertensão portal, mesmo que fora do fígado. Então, nós vamos ver que existe uma classificação na próxima aula da hipertensão portal em pré-hepática, intra-hepática e pós-hepática. Então, você tem hipertensão portal mesmo paciente sem cirrose, mas a cirrose é a principal causa. E os pacientes sem relação com hipertensão portal, principalmente a carcinomatose, as inflamações do peritônio, como a tuberculose, as micoses, as serosites autoimunes, a diminuição da pressão oncótica, como desnutrição, na síndrome nefrótica, extravasamento de líquido, como a ascite quilosa, pancreática ou biliar. Então, são causas não relacionadas à hipertensão portal que não vão ser o foco dessa aula de hoje. Tá? Agora, qual que é a clínica de um paciente com ascite? A princípio, um aumento do volume abdominal. O paciente vai aumentar o peso por conta disso. Mas, clinicamente, se perguntarem para vocês, a primeira alteração clínica que se nota, porque para ter clínica de ascite tem que ter muito líquido. Né? Então, a primeira forma de se notar ascite é através de exame de imagem, através do ultrassom, da tomografia. Então, você pode ter ascite que não tenha repercussão clínica, pequenos volumes. Agora, a primeira coisa que vai aparecer não é o sinal de piparote, né? Que você espera aquele piparote, que você dá aquele piparote de um lado e sente a vibração do líquido do outro lado. O piparote só vai estar presente em grandes ascites. Mas a primeira alteração é a chamada maciçez móvel. Então, o que é isso? Você vai colocar um paciente em decúbito dorsal, você vai perceber que está maciço nos flancos, onde o líquido escorre. Quando você muda ele de decúbito, a maciçez vai sempre virar para o lado mais baixo. Então, essa maciçez vai mudar de posição. Então, é o primeiro sinal clínico, é a maciçez móvel. Então, isso pode ser representado também por uma manobra semiológica, que é a formação dos semicírculos de Skoda. O que são os semicírculos de Skoda? É você realizar a percussão e você marcar com uma caneta na parede abdominal onde é a transição de maciço para timpânico. Quando o paciente está em decúbito dorsal, na ascite, você tem o líquido na região dos flancos e lá embaixo na pelve. Então você vai ter um semicírculo de Skoda com a concavidade voltada para cima. Né? Então a boquinha para cima. Agora, se isso for um tumor na região pélvica,
você vai ter uma maciez concentrada no hipogástrio. Então, o semicírculo discorda vai ter uma boquinha voltada para baixo. Então, ele serve para diferenciar entre uma maciez de uma ascite, de um líquido, ou de uma tumoração de algo sólido. Tá? Então, ele acaba sendo útil também na parte do exame clínico. O sinal do piparote, como eu disse, é para grandes ascites, né? E a medida da circunferência abdominal. Mas, a partir de 100 ml, você já pode ver na ultrassonografia, a tomografia pode ajudar, a paracentese, que você vai retirar um líquido para exame, nós discutimos a técnica de paracentese na aula de procedimentos abdominais, ela vai ser importante para diagnóstico e também para alívio na terapêutica. E a laparoscopia raramente é usada. Naquelas causas de ascite que você não descobre a causa, a laparoscopia pode ser feita para fazer uma biópsia de peritônio, por exemplo. Tá? Então, o que nós temos é esse paciente com grande volume, com circulação colateral, e a paracentese sendo realizado sempre na fossa ilíaca esquerda, traçando uma linha da cicatriz umbilical na crista ilíaca anterosuperior, entre o terço médio e distal. Então, nós já discutimos a paracentese na aula anterior. A paracentese vai ter algumas funções, né? Então, para que eu faço paracentese? Eu faço basicamente em duas situações. Primeiro, quando eu quero ajudar no diagnóstico, eu colho ali 20, 30 ml de líquido para mandar para o exame. Então, nesse exame, eu vou dosar a quantidade de albumina, eu vou ver a citologia, como é que está em relação à pesquisa de células neoplásicas, em relação ao número de leucócitos, para ver se isso tem uma peritonite bacteriana associada. A bacteriologia, então, eu vou fazer o GRAM, eu vou fazer uma cultura, a bioquímica, a glicose, amilase, bilirrubinas, LDH, então, pH, então, tudo isso pode ser dosado para ajudar a diferenciar entre transsudato e exudato, se aquilo é uma ascite por conta de uma carcinomatose, ou se isso é apenas relacionado à hipertensão portal. E outra indicação de paracentese é para alívio. Aquele paciente que tem um grande volume abdominal que está levando a uma insuficiência respiratória. Essa é a principal indicação. O paciente está com muito volume, ele está com dispneia por conta desse volume, aí você vai fazer uma paracentese de alívio, né? Então, essa paracentese de alívio, ela vai ter só essa indicação. Aí você vai tirar todo o líquido, porque aquilo vai refazer em breve, mas não deve ser puncionado frequentemente para evitar levar a infecção de fora para dentro da cavidade. E como que trata a ascite? Primeiro, uma dieta restritiva de sódio. Então, uma dieta hipossódica é a base da parte alimentar. E o tratamento se tenta tratar com diuréticos. Então, existe uma associação de um diurético poupador de potássio, que é a espironolactona, normalmente começa com 100 miligramas, e um perdedor de potássio, que é o diurético de alça, a furosemida, que normalmente começa com 40 miligramas. Tá? Então, essa espironolactona pode ir numa dose máxima de até 400 miligramas, e a furosemida de uma dose máxima de até 160 miligramas, dependendo de cada caso. Tomar muito cuidado que esses pacientes podem ter insuficiência renal associada. Aí o diurético vai ficar comprometido o seu uso. Tá? Restrição hídrica, é raro você restringir água, até porque pode entrar em insuficiência renal, mas só nos casos de hiponatremia grave. Tá? Mas então o tratamento é baseado em restrição de sódio e diurético. A paracentese de alívio, então, como eu disse, em caso de restrição ventilatória. E sempre que você tirar acima de 5 litros de ascite, precisa repor albumina, porque esse líquido ele está em constante troca com o plasma. Quando você tira esse líquido, o paciente pode entrar em choque hipovolêmico. Isso pode levar, inclusive, a síndrome hepatorrenal, a outras complicações. Então, a gente repõe albumina. Normalmente, cerca de 8 gramas por cada litro de ascite retirado. Vai dar mais ou menos um frasquinho de albumina. Então, se você tirou 6 litros, você vai dar 6 frasquinhos de albumina. Tá? Então, até 5 litros você não dá nada. A partir de 5 litros, você vai dar em torno de 8 gramas por litro retirado, desde o primeiro. Certo? Então, é importante fazer isso com albumina. Não é com plasma, como foi feito antigamente, né? Então, é com albumina que se repõe. É uma das indicações de reposição de albumina pelo protocolo do Ministério da Saúde. E a paracentese diagnóstica, como eu já disse, é importante a cultura, o GRAM, a celularidade, e aí nós vamos tratar em caso de PBE, que eu vou falar um pouco mais à frente. Tá? Então, em relação à ascite, lembrar do diagnóstico, das causas, do GASA, então, relacionado à hipertensão portal maior ou igual a 1,1 e do tratamento. Hemorragia digestiva. Então, nós já falamos numa aula só sobre hemorragia digestiva varicosa,
Vou só fazer um resumo aqui. Então, o principal causa são as varizes, nesse caso, né? As varizes, a gastropatia hipertensiva e também esse paciente pode ter úlcera péptica. Lembrar que pacientes com varizes de estômago em até 30% de cirróticos compensados e 60% dos descompensados, varizes de esôfago, são as mais comuns. Tá? E esses pacientes têm um alto risco de sangramento com alta mortalidade. O que vai dizer se essas varizes vão sangrar ou não? Principalmente o calibre, então quanto o endoscopista falar, uma variz de grosso calibre, médio calibre ou fino calibre. Então quanto maior o calibre das varizes, mais chance de sangrar. E o chamado sinal da cor vermelha, que é o shiny red spot. Então o que é o sinal da cor vermelha? É que esses vasos já estão engurgitados, eles já estão em eminência de ruptura. Então quando você tiver sinal da cor vermelha, variz de grosso calibre, tem que tratar antes que esse paciente sangre. Lembrando que o gradiente de pressão portal normal, ele fica em torno aí de 6 a 8 milímetros de mercúrio. A partir de 10, as varizes vão sendo formadas e a partir de 12, elas já começam a romper. Tá? Então esse seria o gradiente portal. E lembrar que existe uma recorrência em torno de 80% de ressangramento nas primeiras 6 semanas. Então o paciente que sangrou e foi tratado, ele tem que imediatamente entrar num programa de endoscopia para erradicar essas varizes, de escleroterapia ou de ligadura elástica, porque ele tem um alto índice de ressangramento. Né? No caso agudo, o principal é a ressuscitação volêmica, a endoscopia, né, para ligadura elástica ou escleroterapia, o tratamento medicamentoso, como nós já falamos com a octreotide e terlipressina, que são drogas para realizar uma vasoconstrição esplâncnica. Então é um tratamento altamente eficaz juntamente com a endoscopia. Então você vai entrar com terlipressina e com o tratamento endoscópico. O tratamento cirúrgico das varizes são exceção, né? Então nós vamos operar só aqueles pacientes que não têm outras condições, que já foram tentados todos os outros tratamentos, né? E aí a cirurgia mais utilizada na emergência é a porta-cava calibrada. É você colocar uma prótese entre a porta e a cava. Tá? Então são as mais utilizadas na emergência. Então existe no passado a porta-cava término lateral, látero lateral, que hoje em dia foram abandonadas. Então nós temos o mais utilizado então a porta-cava com prótese calibrada. Tá? Então só para a gente lembrar que existe a cirurgia, mas em último caso com altíssima mortalidade. O tratamento sempre é medicamentoso e endoscópico na entrada desse paciente. Uma possibilidade é o TIPS, né, que é o transjugular intrahepática ou portal shunt, porque através de uma radiologia intervencionista, de uma punção de um acesso venoso central, você vai chegar na veia suprahepática e vai colocar uma prótese comunicando um ramo da veia porta com o ramo da veia hepática. Com isso, não deixa de ser uma anastomose portocava, mas sem cirurgia, através de radiologia intervencionista. Vai roubar o fluxo para dentro do fígado e vai diminuir a pressão nas varizes. Tá? Então o TIPS é uma forma de tratamento dos casos de sangramento que não responderam ao tratamento endoscópico, principalmente aqueles pacientes que estão esperando por um transplante, são na lista de transplante, porque esse TIPS, em torno de 2 anos, ele pode obstruir, ele vai entupir, então esse paciente vai ter novos sangramentos posteriormente. Então, como ponte para transplante, ele é muito utilizado. Tá? Então, você tem uma passagem de um catéter que vai comunicar o fio guia entre a veia hepática e a veia porta, um dilatador, a colocação da prótese que vai roubar esse fluxo para dentro do fígado. Agora, quais são as indicações desse TIPS? A prevenção secundária do sangramento, aquele paciente que sangra constantemente, que já tem risco de ressangramento, ele serve também para tratar a ascite refratária. Então, aquele paciente que tem uma ascite de difícil controle, o TIPS também ajuda a resolver. O sangramento refratário ativo, aquele paciente que está sangrando, que nada resolve durante a internação. O hidrotórax hepático, o líquido no tórax, o hidrotórax, ele pode ser consequência de uma ascite volumosa. Então, essa ascite pode, por pequenas perfurações do diafragma, ela pode transudar para o tórax. Então, você pode ter esse problema. E também a síndrome Budd-Chiari, que é a trombose da veia suprahepática. Pode ser utilizado também o TIPS. E as contraindicações? Aquele paciente que nunca sangrou, para prevenção primária, alterações clínicas que podem descompensar por conta do TIPS. Uma insuficiência cardíaca congestiva, assim como uma hipertensão pulmonar grave por conta do grande retorno venoso que vai acontecer. A doença policística do fígado, você pode ter, durante essa perfuração para colocação da prótese, lesão desses cistos. O paciente com sepse e obstrução biliar por risco de lesão de via biliar. Então essas indicações e contraindicações também sempre estão frequentes nas provas. É importante a gente
relembrar isso. E aquele paciente que nunca sangrou, prevenção primária, você vai fazer o rastreamento por varizes. Aquele paciente que tem varizes de grosso calibre, você pode usar o propanolol, que é um beta-bloqueador não seletivo. Isso lembrando o paciente que está em casa, não é aquele paciente que está sangrando. O paciente que está sangrando nunca pode usar beta-bloqueador, tá? Senão ele vai ficar, ele não vai conseguir a resposta sistêmica de taquicardia que ele vai precisar durante o choque. Então, beta-bloqueador para o paciente em casa que não está sangrando. E ele pode, inclusive, fazer ligaduras naqueles pacientes que não toleram o beta-bloqueador e que tem risco de sangramento alto, como varizes de grosso calibre e sinal da cor vermelha. Aquele paciente que já sangrou, ele vai, depois na alta, ele vai retornar o beta-bloqueador e ele vai entrar num programa de escleroterapia ou de ligadura elástica. E raramente ele vai ser eleito por uma cirurgia selecionada, né? Então pode para alguma cirurgia de descompressão portal. Por exemplo, no paciente que não é cirrótico, nós vamos ver também na aula de hipertensão portal, que tem esquistossomose, ele pode ser curado desse problema da hipertensão portal como cirurgia, que é a cirurgia de desconexão ásico-portal ou a cirurgia de Warren. A encefalopatia, que é outra complicação. Por que o paciente tem encefalopatia? Por conta do excesso de amônia. Então esse paciente tem uma absorção das proteínas no intestino, elas são convertidas em amônia, e essa amônia, normalmente ela vai ao fígado e ela é convertida em ureia para ser eliminada pelo rim. Se o fígado não está funcionando bem, essa amônia fica circulando, então existe uma hiperamonemia. Ela vai funcionar lá no cérebro como um falso neurotransmissor, normalmente nos receptores dos benzodiazepínicos. Então o paciente pode ter os mesmos sintomas. Lembrar, toda vez que tem uma encefalopatia, eu preciso buscar o que causou aquilo. Existe um fator desencadeante? Normalmente existe. É um paciente que teve uma hemorragia digestiva, então o intestino fica inundado de sangue, então com alta carga proteica. O paciente que teve alguma infecção, o excesso de proteína da dieta, principalmente de carne vermelha, pode levar também a uma encefalopatia. Pacientes com trânsito lento, constipados, então em que você tem uma maior absorção dessas proteínas, normalmente por um trânsito muito lento. E o uso de sedativos, principalmente benzodiazepínicos. O paciente hepatopata não pode usar benzodiazepínico, porque ele pode desencadear uma encefalopatia. Então, primeira coisa deu o diagnóstico de encefalopatia, suspeitou, tentar buscar a causa, porque o tratamento vai ser eliminar a causa. É o principal tratamento, né? Então, qual que vai ser a clínica? A gente pensa em encefalopatia, já pensa naquele paciente desorientado com alucinação, né? Agora, existem graus iniciais de encefalopatia que não são tão graves. Então, primeiramente, a primeira alteração é chamada micrografia, que é a alteração na escrita. O paciente vai perdendo a capacidade de escrever em linha reta, a letra vai ficando pequena. Então, como se fossem alguns testes psicotécnicos, você pode tentar pedir para o paciente escrever um texto e vai perceber, ele está consciente, orientado, lúcido. E essa alteração do tato fino pode ser o primeiro sintoma. Depois, alterações do ciclo sono e vigília. O indivíduo começa a dormir durante o dia e ficar acordado à noite. Depois ele vai ter alguns picos de amnésia lacunar. Ele esquece algumas coisas, mas ele ainda está consciente e orientado. E por último, ele vai ficar confuso, desorientado. Vão estar presentes as alucinações visuais, que são muito comuns. O indivíduo vê animais. Então, existem vários tipos de alucinações. E entra no estado comatoso no último grau. Tá? Então, nós temos uma classificação, que é a classificação de West-Haven, só para você que tem uma ideia do estágio. Então, o estágio 0 não tem nenhuma alteração clínica. O estágio 1, o indivíduo vai começar a ficar com inversão do padrão do sono-vigília, dificuldade de fazer pequenas operações matemáticas. O estágio 2, ele já vai entrar num quadro de desorientação, comportamento inadequado. O 3, ele tem um grande rebaixamento, o estupor, e o 4 é o comatoso. Tá? Então, existe essa classificação que é usada lá no Child-Pugh também. O Asterix e o Flap, então, que são os tremores de extremidades, são muito presentes nesses pacientes. Não é patognomônico de hepatopatia, mas estão presentes nesses casos também. E o tratamento? Então, primeiro nós vamos tentar tratar a causa, descobrir a causa base e retirar. Depois, tentar tirar essa amônia circulante. Então, existe um medicamento, que é o aspartato de ornitina, que ele é utilizado, é um sachê em pó, que você pode tomar via oral, e tem também endovenoso. Ele vai tentar remover a amônia do fígado e dos músculos. E você vai tentar tirar também aquele substrato proteico do intestino, através do uso de lactulose
e antibióticos orais ou em enema retal, porque são as bactérias do intestino que fazem essa conversão. Então, você vai usar lactulona via oral, pode usar clister, glicerinado e antibióticos. Os principais utilizados são a neomicina e o metronidazol via oral ou via retal. Tá? Medicamentos que agem no sistema nervoso central podem ser utilizados, por exemplo, o flumazenil, que é um antagonista benzodiazepínico, ou a bromocriptina, que é um agonista dopaminérgico. São mais paliativos, para tentar melhorar os sintomas do paciente, em casos de coma grave. Mas o tratamento baseia-se principalmente aqui, na lactulose, no clister, no uso de antibióticos e no aspartato de ornitina. A restrição proteica. Então, existia uma crença, então, vamos fazer uma dieta hipoproteica para esse paciente. Não é recomendado, porque esse doente vai chegar a um grau de desnutrição, ele já tem uma albumina baixa. Então, a dieta tem que ser normoproteica. Então, nesses casos, você pode evitar os aminoácidos de cadeias aromáticas, nos casos de encefalopatia, que são os que mais causam esse problema. Mas a restrição proteica ela não é feita mais. Tá? Então, os enemas, os disacarídeos não absorvíveis são as lactulonas, o antibiótico, como nós já falamos, e remover o fator desencadeante. Então, o paciente tem que ser muito bem hidratado, buscar infecção, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, que a encefalopatia pode ser fatal. O que é a peritonite bacteriana espontânea? É a contaminação do líquido acítico de um paciente hepatopata sem que tenha uma contaminação externa. Então, por isso que ela é chamada de peritonite bacteriana ou primária. Então, para ter PBE, o paciente tem que ter hepatopatia, ele tem que ter ascite e ele tem que ter dor abdominal com sintomas de peritonite. Tá? Se o paciente tiver uma apendicite aguda, isso não é PBE, é uma peritonite bacteriana secundária. O cirrótico também pode ter uma apendicite, pode ter uma úlcera perfurada, então cuidado com essa diferenciação. Tá? Então, nesse caso, o gradiente de proteína do líquido acítico plasma vai ser maior que 1,1, então quer dizer que é relacionado à hipertensão portal. O paciente vai ter dor abdominal e febre com ascite, uma descompensação da hepatopatia, e os principais agentes são a E. coli, o pneumococo e a Klebsiella. Então, normalmente o paciente que é um cirrótico crônico com ascite e tem alguma descompensação, como por exemplo uma hemorragia digestiva, aumenta a chance de ter PBE. Então, como é que eu faço o diagnóstico? Eu vou puncionar esse líquido e mandar para exame. Se ele tiver uma cultura monomicrobiana com polimorfonucleares acima de 250 células, ele é considerado diagnóstico. Ou acima de 500 células sem nenhum patógeno isolado. Tá? Então, o que vai contar principalmente são os polimorfonucleares. Lembrar que a peritonite secundária vai ser polimicrobiana, e esse gradiente proteico ele é diferente. Então, no líquido acítico ele vai ter mais proteína do que no soro. Tá? O DHL vai ser aumentado e a glicose vai ser diminuída, porque ele é um exudato. O paciente com peritonite secundária, ele já vai ter uma produção proteica, ele não vai ser mais o mesmo paciente. Então ele vai ter outro tratamento, muitas vezes até cirúrgico. Tá? Então tem que diferenciar isso. E como vai ser o tratamento? O tratamento da PBE é com cefalosporina de terceira geração no quadro agudo e depois a profilaxia com quinolona. Tá? Ele pode ser tratado também com quinolona no quadro agudo, vai variar de serviço para serviço. O paciente cirrótico que teve um quadro de peritonite bacteriana espontânea, ele vai ficar com profilaxia para o resto da vida, até o transplante, com norfloxacino 400 mg uma vez ao dia. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, que esse paciente precisa, porque a PBE tem alto risco de mortalidade. E por último, a síndrome hepatorrenal, que é um pouco mais complexa. O que é síndrome hepatorrenal? É um paciente que é hepatopata, crônico, que é cirrótico, que desenvolve uma insuficiência renal. Só que essa insuficiência renal não é por um problema no rim, é por um problema de desequilíbrio de vasoconstrição, vasodilatação causado pela cirrose. É um problema funcional. Então, isso é o principal conceito que vocês têm que ter. A síndrome hepatorrenal é uma disfunção renal de origem funcional causada pela disfunção hepática. Então, teoricamente, se eu realizar o transplante de fígado, eu acabo com isso, a função renal normaliza. Tá? Então, tem que diferenciar o paciente que tem uma doença renal crônica, então esse paciente não é síndrome hepatorrenal. Então, existem doenças que o paciente vai ter uma doença renal crônica e uma doença hepática crônica. São candidatos a transplante duplo, transplante de fígado e transplante de rim. Nesse caso, síndrome hepatorrenal, isso não ocorre. Então, para eu considerar a síndrome hepatorrenal, por exemplo, eu tenho que ter um ultrassom de rins e vias urinárias mostrando que não tem alteração, que não tem dilatação de via urinária, mostrando que não tem microalbuminúria, que não tem hematúria, que não tem uma causa renal daquela insuficiência renal. Ela simplesmente é funcional. Então, nós temos que prevenir isso.
porque ele vai acontecer naqueles pacientes, principalmente com peritonite bacteriana espontânea, com hemorragia digestiva, que fazem um baixo fluxo durante um episódio agudo num paciente cirrótico. Tá? E o tratamento principal vai ser baseado em drogas vasoconstritoras, que é a telepressina com albumina. Então, só para a gente fazer uma revisão, esse paciente hepatopata crônico, ele tem uma vasodilatação esplâncnica. E normalmente por aumento de vasodilatadores como o ácido nítrico. Essa vasodilatação esplâncnica, o volume circulante fica diminuído. Tá? Com isso, existe uma resposta adaptativa que aumenta a resistência vascular renal. Com isso vai levar à retenção de água e sódio, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse paciente vai ter um desequilíbrio. Um excesso de vasodilatação esplâncnica vai levar a uma vasoconstrição renal. Então, com isso, você vai ter uma síndrome funcional de insuficiência renal causada pelo problema hepático. Com isso, nós temos alguns critérios. Por exemplo, para eu chamar de síndrome hepatorrenal, o paciente tem que ter uma insuficiência hepática avançada com hipertensão portal. Ele tem que ter uma creatinina acima de 1,5. Além disso, não deve ter drogas nefrotóxicas, choque, infecção. Eu vou suspender o diurético, ele não tem uma melhora sustentada mesmo sem o diurético. Não tem evidências ultrassonográficas de doença renal, não tem proteinúria. Tem um volume urinário baixo, um sódio urinário baixo, uma osmolaridade urinária alta. Então você tem critérios para chamar de síndrome hepatorrenal. O principal é você excluir uma doença renal própria, ela tem que ser funcional. Tá? E o tratamento é baseado na telepressina, que vai ser um vasoconstritor esplâncnico, com isso vai diminuir aquela vasodilatação e vai diminuir o problema de resistência vascular renal adaptativa, associado à albumina. E o principal tratamento vai ser o transplante. Então esse paciente só vai melhorar mesmo depois que trocar o fígado. Então quando entra nesse grau de síndrome hepatorrenal, nós temos uma gravidade muito grande. Esse paciente já tem uma alta mortalidade. Transplantou o fígado, reverte o rim. Então vamos fazer algumas questões aqui para tentar fixar esse assunto. Nas próximas aulas nós vamos tratar sobre outros temas das doenças do fígado. Uma paciente de 28 anos deu entrada no pronto-socorro com dor abdominal intensa e distensão abdominal. Ao exame, apresentava uma ascite tensa. Foram realizados exames que mostraram uma proteína total no sangue de 6,3, uma albumina de 3,5, globulina de 2,8. O exame do líquido acítico mostrou uma proteína total de 5,8, com albumina de 2,8. Sabendo que o GASA, gradiente de albumina soro-acite, é importante para o raciocínio diagnóstico da etiologia, qual foi o GASA? Então fez um enunciado enorme para saber se você vai subtrair a albumina do soro pela albumina do líquido acítico. Tá? Então a albumina do soro 3,5, do líquido acítico 2,8, então o GASA 0,7. Então é uma questão ridícula, só que você tem que só conhecer esse conceito. Tá? No pré-operatório de pacientes portadores de cirrose, é importante a avaliação da função hepática pelo sistema de pontuação Child-Pugh. Um paciente que apresenta bilirrubinemia entre 2 e 3, albuminemia entre 2,8 e 3,5, tempo de protrombina entre 4 e 6 segundos, encefalopatia 0 e ascite leve. Então ele quer saber se você conhece a classificação de Child-Pugh. Então qual que vai ser? Então ele deu a bilirrubina entre 2 e 3, 2 pontos. Albumina de 2,8 a 3,5, 2 pontos. Ele deu um TAP de 4 a 6 segundos, 2 pontos. Uma ascite leve, 2 pontos. E uma encefalopatia ausente, 1 ponto. Então 2, 4, 6, 8, 9. 9 é Child-Pugh B. Tá? 9, 7, 8 e 9. Tá? Então precisa conhecer a classificação de Child-Pugh. Um paciente de 42 anos, etilista pesado, 80 gramas de álcool dia há 18 anos, nega doenças prévias e uso de medicações. É admitido no pronto-socorro com dor abdominal, hematêmese e melena há 1 dia. Ao exame, uma PA de 85/60, uma frequência de 104. Hipocorado 2 cruzes em 4, confuso com flapping. Abdômen doloroso difusamente à palpação, com ascite discreta ao exame físico. Então, é um paciente provavelmente cirrótico, que está com hemorragia digestiva, tem um grau de encefalopatia e tem risco de ter peritonite bacteriana espontânea, pelos sintomas, né, de dor. Então, a paracentese diagnóstica deve ser realizada à admissão do paciente? Sim, então se o paciente tem dor abdominal com ascite, tem que fazer uma paracentese para
descartar PBE. Ele quer saber a incorreta. A contagem maior ou igual a 250 polimorfonucleares do líquido acítico é diagnóstico de PBE? Sim ou não? Então, o conceito é acima de 250 associado à cultura monomicrobiana, ou acima de 500. Mas vamos ver as outras. A hemorragia digestiva alta é fator predisponente para o desenvolvimento de PBE? Sim. Caso se confirme o diagnóstico de PBE, deverá ser realizado paracentese de controle após 48 horas do tratamento antibiótico, mesmo se houver melhora clínica? Não, está errado. Então essa resposta é a letra D. Então a letra B é discutível, então eu acredito que ela está incompleta. Mas a gente tem que se adaptar à questão para poder acertar. Então, a princípio, não tem necessidade de fazer controle no paciente que está em melhora. Tá? Mas se não tivesse uma alternativa, a B seria a mais errada nesse caso aqui. Quando se analisam as complicações que podem ocorrer em um paciente com cirrose, é válido afirmar que, no sangramento agudo por ruptura de varizes de esôfago, além da terapia endoscópica, os pacientes devem ser submetidos à terapia farmacológica, idealmente precoce, inclusive antes da endoscopia? Sim. Então, isso aqui está correto. Então, o tratamento principal do sangramento é a terlipressina ou octreotide, medicamentoso, com o tratamento endoscópico. Vamos ver as outras. Nesses pacientes, a ascite é uma complicação frequente, sendo que as doenças crônicas do fígado são responsáveis por até 50% das causas de derrame peritoneal, é em torno de 80%, é bem mais do que isso. Em um paciente com ascite, o diagnóstico presuntivo de peritonite bacteriana espontânea deverá ser feito se tiver mais de 500 leucócitos no líquido ascite. Também seria discutível, né? Então seria 500 polimorfonucleares em pacientes sem cultura, mas ele está dizendo que é o diagnóstico presuntivo, então provavelmente essa questão poderia gerar dúvida, mas porque seria principalmente polimorfonucleares e não leucócitos. Com os avanços dos conhecimentos da fisiopatologia da síndrome hepatorrenal, atualmente se sabe que o caráter funcional dessa complicação não é mais considerado de relevância? Não, é o principal. O asterix é um sinal patognomônico de encefalopatia? Não. Porte sistêmica? Não. Ele é alteração em outras doenças neurológicas também. Qual o valor do gradiente albumina, soroacite, gasa que indica hipertensão portal? Maior ou igual a 1.1. Então, questão frequente nas provas. A terapêutica inicial de escolha para sangramento agudo de varizes esofágicas em paciente com cirrose alcoólica é? Então, o primeiro tratamento é o tratamento endoscópico, a escleroterapia endoscópica. Então, não é embolização, nem o balão, nem sutura de varizes, nem transecção esofágica, que são tratamentos cirúrgicos deixados em último caso. São opções terapêuticas para tratar uma encefalopatia, exceto neomicina, que é um antibiótico via oral, sim. A lactulose, que é que vai ajudar a acelerar o trânsito, sim. O metronidazol, que é um antibiótico oral, sim. Diazepam, não pode. É pelo contrário, é contraindicado. E a restrição proteica também estaria errado nesse caso. Mas o diazepam está francamente errado. Então, nós vamos encontrar muitas questões mal feitas aí na prova. Então, a gente precisa ter bastante conhecimento e tentar se adaptar para não errar. O objetivo não adianta ficar brigando com a questão e errar. No final das contas, muitas vezes o recurso não é nem aceito. Então a gente precisa se adaptar e ver o que está mais certo e o que está mais errado. Certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail ou aqui na plateia também, eu posso responder no início da próxima aula. Então nós vamos na próxima aula falar sobre a anatomia do fígado, mais precisamente os nódulos hepáticos e tumores, e depois na outra aula vamos falar sobre hipertensão portal e transplante de fígado. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado.